Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 62 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023 e esta é precisamente a última edição do Futebol de Verdade do mês de outubro. Isto porque, bom, duas coisas para vos dizer a este respeito. Primeira, esta semana o Futebol de Verdade Report só vai sair amanhã. Vai ser o meu programa de análise tática, que é entregue exclusivamente aos subscritores premium do meu Substack. Só vai estar disponível amanhã, quarta-feira, e geralmente ele é entregue entre a terça e a quarta-feira. Esta semana vai ser à quarta-feira. E a segunda razão é que esta semana não vamos ter Futebol de Verdade Flash relativo aos jogos da Taça da Liga. Essa decisão está tomada já há algum tempo e estou apenas a recordar-vos dela. E é assim, há edições do Futebol de Verdade Flash sobre os jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting em todas as partidas do Campeonato Nacional, da Primeira Liga, em todas as partidas das competições europeias e depois haverá edições do Futebol de Verdade Flash, quer sejam com estes clubes ou com outros quaisquer, na Final Four da Taça da Liga e na Taça de Portugal a partir dos quartos de final. Portanto, foi essa a decisão que eu tomei. E, enfim, mesmo em relação aos jogos do campeonato, depois, a seguir ao Natal, farei uma reavaliação, porque até pode acontecer, nessa altura, termos outras equipas a lutarem pelo título e alguma destas já não estar, e se assim for, aquelas que já não estiverem serão substituídas e aquelas que aparecerem na luta pelo título passarão a integrar este lote de eleitos, acerca dos quais eu faço edições do Futebol de Verdade Flash. Já sabem também, o Futebol de Verdade Flash é um programa de comentário, cerca de 15 minutos de comentário aos jogos, que é entregue na noite dos jogos aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e que os outros podem ver no dia seguinte, nas edições regulares, integradas nas edições regulares do Futebol de Verdade. Ainda ontem, a propósito, porque ontem o Futebol de Verdade foi particularmente longo. Porquê? Porque havia Q&A e havia também depois 3 reposições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos de fim de semana. 2 no sábado, o Benfica Casa Pia e o Gil Vicente Sporting Clube Braga, e um no domingo, o Vizela Futebol Clube Porto. Aqueles que eram subscritores premium do meu Substack já tinham visto, ou já tinham tido pelo menos a possibilidade de ver. Aqueles que não eram, tiveram que esperar pelo final do Futebol de Verdade de ontem, para poderem ver o comentário aos jogos. E isto gerou um programa de ontem que teve à volta de 80 minutos. Foi muito comprido. E houve malta lá no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, a voltar a trazer ali à baila o tema da e tal, fica muito longo, se calhar era melhor os vídeos estarem disponíveis apenas em separado, ou de estarem disponíveis. Os vídeos estão disponíveis em separado. Isto é, para quem ainda não tenha reparado, ou quem não se tenha dado ao trabalho de explorar o meu canal de YouTube, o que acontece a seguir ao Futebol de Verdade, o que aconteceu a seguir ao Futebol de Verdade de ontem, é que, além de estar lá incluído no Futebol de Verdade, edição integral, os flash daqueles jogos, também estão disponíveis em separado. Mas eu só me interessa ver o do meu clube. Pronto, está lá disponível em separado também. Enfim, se forem subscritores premium, recebem logo na noite do jogo. Se não forem, só têm que esperar pelo Futebol de Verdade do dia seguinte, e depois de terminar o Futebol de Verdade do dia seguinte, o Futebol de Verdade Flash relativo ao jogo está disponível também em separado. Podem ver todos por atacado, integrado em versão integral, como podem ver cada um em separado, aqui também no meu canal de YouTube. Agora, a grande vantagem, de facto, é serem subscritores premium do meu Substack, porque aí
poderão receber os comentários imediatamente, enfim, imediatamente não, porque aquilo leva tempo a fazer, mas na noite dos jogos, enfim, se eu não estiver de serviço na RTP, uma hora depois do final do jogo, já têm o vídeo no vosso e-mail para poderem ver o meu comentário de 15 minutos relativo a esse jogo. Ainda ontem foi esse o caso, com o Boa Vista Sporting, cerca de uma hora depois do final do jogo, os subscritores premium do meu Substack já estavam a receber o vídeo com o meu comentário ao jogo. Aqueles que não o são poderão ver esse mesmo Futebol de Verdade Flash mais daqui a bocadinho, depois de eu responder aqui às perguntas. Antes de começar com o Q&A, deixem-me só abusar um bocadinho mais da vossa paciência para vos lembrar que amanhã começa novembro e em novembro vou inaugurar aqui os giveaways. Vou passar a dar 5 subscrições premium do meu Substack todos os meses e pelo período de um mês aos que mais se destacarem na divulgação dos conteúdos do meu Substack. E como é que podem fazer isso? É muito simples. É meterem like nos textos, enfim, desde que gostem. Se não gostarem, não ponham. Façam-me esse favor. Porque não fará muito sentido. E é, sobretudo, partilharem, fazerem partilhas dos textos do meu Substack nas vossas redes sociais. Há um algoritmo construído que vai, no final do mês de novembro, distinguir 5 dos subscritores gratuitos do meu Substack e esses 5, os que fizerem mais partilhas, os que abrirem mais e-mails, os que comentarem, enfim, comentarem mais não, porque para comentar é preciso ser subscritor premium, mas os que fizerem mais partilhas, que meterem mais likes, que abrirem mais e-mails, que fizerem menos email drops, porque isso são pontos negativos, vão ter, no final do mês, os 5 que mais se distinguirem, vão ter um mês de subscrição premium completamente à borla. E aí sim poderão não só ler todo o arquivo, entrar no meu canal de Telegram, entrar no meu servidor de Discord, receber as edições exclusivas do Futebol de Verdade Report, receber logo na noite as edições do Futebol de Verdade Flash, ler todos os artigos que são apenas para subscritores premium. Portanto, têm uma série de vantagens que durante o mês poderão beneficiar sem gastar um cêntimo. Depois, aí sim, poderão tomar a decisão perfeitamente informada sobre se vale ou não vale a pena manterem a subscrição a partir desse mês gratuito. Bom, mas já vamos com alguns minutos de programa e vamos então passar para o Q&A, para que o programa de hoje não seja tão longo como o de ontem, porque hoje também é verdade, só vamos ter uma reposição de um flash, mas antes disso, Q&A, com resposta a 2 perguntas vossas e depois, então, a reposição do Futebol de Verdade Flash do Boa Vista Sporting de ontem à noite. Vamos ao Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos então passar à resposta às 2 perguntas que selecionei entre as que foram deixadas ontem, aqui no meu canal de YouTube, ou na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira, que já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei entre as que ficaram na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem e foi deixada pelo Hugo Lopes. Muito obrigado, Hugo, pela sua pergunta. Pergunta ao Hugo o seguinte: boa tarde, António. O Benfica, com um único lateral direito no plantel e com os caminhos na frente de ataque muito tapados para o Tiago Gouveia, o que acha se o treinador do Benfica o adaptasse a lateral direito, libertando Orsnes para o meio-campo? Cumprimentos. Melhores cumprimentos também, Hugo. Vamos lá ver. É uma hipótese. Eu nunca, enfim, não me recordo de ver o Tiago Gouveia jogar como lateral, mas ele parece-me ser um jogador que tem algumas características que poderiam perfeitamente enquadrá-lo na visão que o Roger Schmidt tem dos seus laterais. Um jogador rápido, é um jogador com alguma capacidade no 1 para 1, é um jogador intenso, é um jogador que, de certa forma, com mais ou menos condições técnicas, eu acho que ele até tem mais, cumpre um bocadinho aquela que é a ideia base do Alexander Ba ou até do David Jurasek. Agora, a questão é perceber se ele tem depois também ou não as condições defensivas para poder ocupar a posição. E isso é uma coisa que se trabalha, enfim, se não as tiver, pode perfeitamente trabalhar para vir a tê-las. Não é um jogador que distinga
que se distinga no plano da criação, como era, por exemplo, o Grimaldo. E eu acho que, mais do que tudo, ao Benfica, neste momento, falta um lateral com capacidade para se distinguir no plano da criação. Isso não tem acontecido. E o próprio Tiago, se eventualmente viesse a ser, ou vier a ser experimentado na posição, não é um jogador... Enfim, é um jogador com alguma capacidade no 1 para 1, mas não é um jogador com criatividade acima da média que tinha e que tem ainda, embora agora no Leverkusen, o Alejandro Grimaldo. Mas a questão, do meu ponto de vista, não é tanto essa. É mais outra. No meu ponto de vista, o Fredrik Orsnes não está a jogar como lateral no Benfica neste momento, porque o Benfica não tem laterais. Aliás, ah, em algumas situações, o Orsnes apareceu ao lateral, estando disponíveis os jogadores que habitualmente ocupam as posições de lateral. Eu acho que o Roger Schmidt está a colocar o Fredrik Orsnes a jogar como lateral, sobretudo porque, precisamente, os lugares do meio-campo e da frente estão muito tapados. E ele quer ter o Orsnes na equipa e então encontrou na posição de lateral a escapatória para manter o Orsnes no 11. Porque, enfim, qual é a posição de base do Orsnes? O Orsnes, quando foi contratado pelo Benfica, era médio defensivo, era primeiro médio na equipa do Feyenoord, portanto, fazia um bocadinho aquela função que agora é feita pelo Florentino, ou que, quando não há Florentino, o Coxo e o João Neves vão fazendo um bocadinho a meias. O Benfica joga com dois médios e não há no sistema de Schmidt, já não havia no PSV Eindhoven. Não há na ideia de Schmidt um jogador que seja primeiro médio e um jogador que seja segundo. Mesmo quando jogava com Florentino e Enzo, muitas vezes era o Enzo quem baixava para a primeira fase de construção, sendo o Florentino o médio de características mais defensivas. Portanto, não há aqui uma separação clara das águas na ideia de jogo de Schmidt, como havia na ideia de jogo do Arne Slot, o treinador do Feyenoord, onde o Fredrik Orsnes se destacou. Mas, quando o Orsnes entrou na equipa do Benfica, ele entrou no trio da frente, no trio de apoio ao ponta de lança. Porquê? Porque Schmidt quis ter... primeiro, queria ter o Orsnes na equipa e tinha a funcionar perfeitamente a dupla Enzo-Florentino. E depois porque achou que precisava, nesse trio da frente, de alguém que lhe desse capacidade de leitura de jogo, capacidade de pressão, descomplicação do jogo ofensivo, porque é um jogador que tem cultura futebolística, geralmente passa, escolhe a melhor solução, decide bem, não é um craque da criação como são o Di Maria ou o Neres, não é um acelerador como é o Rafa, não é um jogador ainda assim criativo também como apesar de tudo ainda é, embora de uma maneira diferente, o João Mário, mas lá está, era um jogador que complementava aquele trio da frente e o Benfica durante muito tempo apareceu a jogar por ali e até acho que a solução ideal era a que alternava entre Orsnes e João Mário, porque tinha depois o perfil acelerativo do Rafa e tinha o perfil criativo do Neres. O Benfica piorou um bocadinho, do meu ponto de vista, no plano ofensivo, quando passou a ter João Mário, Rafa e Orsnes no trio de apoio ao ponta de lança. Mas lá está. Isso se foi uma forma de compensar o facto de, a dada altura, ter perdido capacidade defensiva na dupla de médios. Porque a saída do Enzo Fernandes foi algo que se fez notar, porque o Enzo, além de, e ainda ontem escrevi isso, era um médio total na equipa do Benfica e dava à equipa não só a capacidade ofensiva, como também capacidade defensiva. Agora, o que é que aconteceu esta época? É que aquele trio da frente ficou ainda mais concorrido. E é essa a razão pela qual o Tiago Gouveia também não calça por lá. Ficou mais concorrido com a chegada do Di Maria. Com o Di Maria, com o Neres, com o Rafa, com o João Mário, fica ainda mais complicado ter o Orsnes ali. Porquê? Porque para ter o Orsnes, para ter o Rafa, que é um jogador do qual Schmidt não abdica, por causa precisamente da sua capacidade de aceleração de jogo entre linhas. O Rafa, quando recebe a bola, consegue levar a equipa para a frente e é muito difícil desarmar, isso normalmente só em falta. O que quer dizer que só sobraria um lugar. Portanto, fica complicado ter o Orsnes ali. Eu não acho de todo
que o Arsenal esteja a jogar a lateral por causa da falta de laterais, que é outra realidade. Vamos dizer assim, ok, o Benfica neste momento não tem um lateral com a capacidade do Grimaldo. Jurasek ainda não mostrou estar à altura das exigências da equipa no plano futebolístico. Bernat ainda não mostrou estar à altura das exigências da equipa no plano físico. Mas, curiosamente, até o Arsenal, ultimamente, embora tenha começado a jogar ali a lateral esquerdo, ultimamente tem jogado mais como lateral direito, em função até da lesão do Bá, e de facto não há uma alternativa ao Bá para aquela posição. O João Vítor foi testado, não pegou. Creio também que Schmidt não quererá ter por ali um jogador sem a noção e a consciência defensiva que têm os jogadores que ou são laterais de rotina ou que, como o Arsenal, têm uma noção coletiva do futebol e uma capacidade defensiva que os impõe naquela posição. E, portanto, volto a dizer, não creio que a Arsenal esteja a jogar por ali por causa da falta de laterais, que é uma realidade, mas não é a razão por trás da adaptação do Arsenal à posição. Acho que o Arsenal está a jogar por ali porque Schmidt, quando foi fazer o 11, pensou assim, bom, vou ter muita dificuldade em meter o Arsenal no trio da frente. Porque há Di Maria, porque há Neres, porque há Rafa, porque há João Mário, porque haverá, ou já está a começar a haver Gonçalo Guedes, porque o próprio Tengsted já jogou por ali também, a partir da esquerda, e portanto fica complicado meter o Arsenal na frente. Onde é que eu o posso meter? Olha, está aqui, é aqui que me falta-me lá atrás, vai para aqui. Portanto, eu acho que é um bocadinho mais por isso do que pela falta de soluções. Agora, para responder muito concretamente à sua pergunta, é possível que o Tiago Gouveia pudesse dar lateral. Vejo nele algumas características, velocidade, capacidade de cruzamento, 1 para 1, que já vinha alguns bons laterais, adaptados, jogadores que começaram como extremos e foram adaptados a laterais. Falta perceber se depois ele consegue corresponder no plano defensivo, mas lá está, isso é uma coisa que se trabalha. Não creio, no entanto, que Schmidt vá seguir esse caminho, e desde já lhe estou a dizer, porque não acredito que venha a acontecer. Pode estar enganado, mas acho altamente improvável. Já sabem que podem fazer duas coisas para ajudar o meu canal de YouTube. Uma delas é inscreverem-se na comunidade e fica aqui o link para poderem fazê-lo. É muito simples, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e ficam automaticamente inscritos a fazer parte desta comunidade em que já somos uns milhares de pessoas que querem falar de futebol de verdade. Não somos os detentores da verdade, mas queremos falar de futebol de verdade, de futebol mesmo, não é aquelas macacadas que andam à volta do futebol. Enfim, isso aqui interessa-nos pouco. E depois, se inscreverem, podem, ao mesmo tempo, fazer outra coisa, que é clicar em cima do sino para ativarem as notificações. O que é que isso vos garante? Que são avisados sempre que houver novos conteúdos no canal. E ainda ontem, por exemplo, lá está, eu ontem falei nisso, o programa de ontem era tão longo, tão longo, tão longo, que levou muito mais tempo a renderizar, levou muito mais tempo no upload, levou muito mais tempo na aprovação por parte do YouTube e só esteve disponível, não esteve ao 12h30, esteve ao 12h48, salvo erro, portanto 18 minutos de atraso. Ora, quem não tinha as notificações ativas e estava lá no YouTube, tinha que estar constantemente a fazer, a atualizar, a ver, deixa lá ver se já começou, deixa lá ver, e não tinha começado. Ora, quem tem as notificações ativas, não custa nada, é só clicar em cima do sino. No momento em que o programa ficou disponível, plim, recebeu a notificação a dizer vai começar o futebol de verdade. E é muito simples. E a partir daí podem estar presentes e podem inclusive colocar-me questões no live chat durante a estreia do programa, porque eu geralmente estou lá. Não podem ser questões muito elaboradas, essas têm que as deixar para a caixa de comentários, para poder eventualmente entrar no Q&A do dia seguinte, mas podem sempre deixar aquelas perguntas mais simples, de resposta mais simples, que caibam nos 200 caracteres que o YouTube me permite colocar no live chat, e eu aí terei todo o gosto em ir-vos respondendo durante a estreia e em manter aquela interatividade que era a imagem de marca do programa e que neste momento só existe oralmente no programa de sexta-feira. É o único dia em que há transmissão em direto, em que eu leio os vossos comentários e respondo aqui oralmente às vossas perguntas. Bom, vamos então passar para a segunda pergunta do Q&A de hoje, que é a pergunta que chega do meu servidor de Discord, ao qual acedem
os subscritores premium do meu Substack, e já vos falei muito disto no início, vou só deixar aqui um link para poderem tornar-se subscritores premium do meu Substack. Custa-vos 5 euros por mês, ou, se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, 50 euros por ano. Ainda hoje de manhã, e às vezes, se calhar, enfim, deixem-me lá puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Vale a pena. Porque os subscritores premium do meu Substack recebem, entre outras coisas, as análises estáticas. E ainda hoje está o mundo, parece que parou o mundo, porque o Sporting está a defender com linha de 4. Ora, o Sporting já defendia com linha de 4 na época passada, ou começava a defender com linha de 4, só mesmo depois, no final do processo defensivo, é que um dos laterais baixava para fazer linha de 5. E isso esteve à vista nas crónicas analíticas que foram sendo publicadas dos jogos na época passada. Esteve à vista já, inclusive, numa edição do Futebol de Verdade Report desta temporada, mas isso lá está, só chega aos subscritores premium do meu Substack. Custa-vos 5 euros por mês, custa-vos, em alternativa, se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, 50 euros por ano, e têm acesso a tudo o que por lá está. Enfim, admito que seja complicado. Aliás, à medida que a crise se vai avolumando, vou sentindo que há pessoas a desistir, há outras que vão entrando, felizmente, mas percebo que seja complicado. Agora também quero que entendam que essa é a única forma, a vossa subscrição premium, é a única forma deste projeto se manter vivo e de eu poder continuar a fazer jornalismo fora dos grandes grupos de média, de forma absolutamente independente e aportando aquilo que, como pessoa única só, consigo aportar. Enfim, não consigo fazer as crónicas dos jogos todos, não consigo seguir as equipas todas, não sou um jornal, não sou um canal de televisão, mas vou fazendo aquilo que posso para tentar levar a minha visão das coisas até vós. Bom, vamos lá. Pergunta que já está aí à vossa frente, que chegou, e esta é uma das vantagens, é estarem no servidor de Discord, onde vamos tendo conversas muito interessantes acerca de tudo e mais alguma coisa. Esta pergunta chegou do Fábio FC, Fábio Futebol Clube, creio eu. E o Fábio pergunta o seguinte: boa noite, António. Esta noite vimos o Messi ganhar a sua 8ª Bola de Ouro. Qual a sua opinião sobre o tema, tendo em conta que tivemos um Haaland que foi essencial na vitória na Liga dos Campeões do City, com os seus golos, e onde ajudou a sua equipa a ganhar praticamente tudo, se não ganhou mesmo tudo. Enquanto o Messi só ajudou o PSG a ganhar em França, que não é um grande feito para uma equipa como o PSG, mas onde na Liga dos Campeões o atual campeão do mundo não foi capaz de ajudar a equipa a ir além dos oitavos de final. A única coisa que o Messi foi mesmo essencial foi na vitória da Argentina no Mundial, mas isso, em teoria, não contava para este prémio. Não vê esta atribuição como uma espécie de prémio carreira? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Deixe-me só corrigi-lo aí numa coisa. O Mundial contava para este prémio, sim, senhores. Não vai contar para o The Best, creio eu. Mas, enfim, lá vamos chegar em tempos. Já houve uma altura em que os prémios estavam juntos, já houve uma altura em que os prémios estavam separados, agora voltaram a estar separados. Temos 2 prémios, temos a Bola de Ouro da France Football, e a Bola de Ouro da France Football era relativa à temporada 2022-2023 e, portanto, contabilizava também a vitória da Argentina no Campeonato do Mundo. O prémio FIFA da Best creio que vai ser relativo ao ano civil de 2023 e, portanto, já não vai contabilizar o Campeonato do Mundo. Portanto, creio eu que é assim. Em relação ao Bola de Ouro, tenho a certeza absoluta. Em relação ao da Best, não sei. Não tenho a certeza absoluta, mas creio já ter lido isso há alguns. Bom, Messi. É verdade que mesmo tendo o Messi sido absolutamente instrumental no título da Argentina, no Campeonato do Mundo 2022, que ultimamente não tem vindo a ser habitual o Bola de Ouro ser ao mesmo tempo campeão do mundo. Não foi assim em 2018, quando Mbappé ganhou o Campeonato do Mundo pela França, mas a Bola de Ouro foi para Modric. Não foi assim em 2014, quando a Alemanha foi campeão do mundo, mas Manuel Neuer, que ficou na altura em segundo lugar, não ganhou a Bola de Ouro. Não foi assim em 2010, quando a Espanha foi campeã do mundo, mas Iniesta, por exemplo, e era ele quem estava mais bem colocado, também não ganhou a Bola de Ouro. O último jogador a ser ao mesmo tempo campeão do mundo e Bola de Ouro foi, imaginem, Fábio Cannavaro, o defesa italiano que em 2006 levou para casa os 2 prémios. E levou para casa os 2 prémios, do meu ponto de vista, por 2 razões. A primeira foi que Zidane, que era na altura o melhor jogador do mundo,
resolveu, na final desse Campeonato do Mundo, ser expulso, dando uma cabeçada em Marco Materazzi, e, portanto, não se sentiram bem os jurados a atribuir o prémio a um jogador que tinha sido expulso de campo por agressão naquela que foi a grande montra do futebol mundial nesse ano. E a segunda razão, porque houve ali uma espécie de um statement, houve ali uma declaração de princípios que foi a seguinte. Na altura dizia-se, durante muitos anos isto andou a ser discutido. Como é que é possível um jogador como o Baresi nunca ter sido bola de ouro? Como é que é possível? Não dão bola de ouro aos defesas? Mas defender é uma coisa que tem tanta arte como atacar. Porquê é que são sempre os... E então, na altura, os organizadores acharam, bom, vamos aproveitar. A Itália foi campeã do mundo, à conta de uma organização defensiva extraordinária. Vamos aproveitar e vamos dar ao Fábio Cannavaro, que, enfim, nunca foi o melhor jogador do mundo, é preciso termos a noção, não é? Vamos dar ao Fábio Cannavaro o prémio de melhor jogador do mundo este ano e assim matamos dois coelhos de uma cajadada. Por um lado, castigamos o Zidane pela sua atitude irrefletida. Por outro lado, damos aqui uma resposta a todos aqueles que nos criticam porque nunca damos o prémio aos defesas. Bom, antes tivessem ficado quietos, é aquilo que eu tenho para dizer, porque me parece que na altura não fazia muito sentido. Ora, este ano, eu acho que a questão com Messi é um bocado statement também. Porquê? Porque durante muito tempo se andou aí a discutir quem é que é melhor, é o Messi, é o Cristiano. Bom, enfim, o Messi com o 7-5 que já tinha feito na atribuição das bolas de ouro, já tinha deixado bem claro que para o mundo do futebol, apesar de serem dois jogadores absolutamente extraterrestres, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estavam separados por 2 bolas de ouro. Agora são 3 e vai ficar assim porque nenhum dos dois vai ganhar mais nenhuma até ao final das respectivas carreiras. Disso tenho também praticamente a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta mesmo, não vai acontecer. Portanto, o que aconteceu foi, por um lado, esse statement e, por outro lado, a noção de que, tendo Messi sido pela primeira vez campeão do mundo, nesta época, e tendo Pelé morrido 2 semanas depois de Messi ser campeão do mundo, e tendo Maradona, e estamos guerra aqui, aparentemente, temos aqui 2 gatos à bulha, peço desculpa. Tendo Maradona sido... até fiquei um bocadinho... Enfim, mas vamos seguir em frente, parece que já está tudo bem. Eles são amigos. Mas tendo Maradona sido campeão do mundo e andando o universo do futebol a discutir se Messi era tão bom como Maradona ou se era melhor que Maradona, enfim, convinha, uma vez que Maradona ganhou o Bola de Ouro, convinha Messi receber este ano o Bola de Ouro que o consagrasse também como campeão do mundo. Eu acho que foi um bocado isso. Depois houve uma série de razões. Portanto, houve um bocadinho de prémio de carreira, sim, conforme está a dizer o Fábio na pergunta. Depois houve uma série de razões que eu acho que são curiosas também, que têm a ver com o facto de o Manchester City, que é a melhor equipa do mundo neste momento, ser uma equipa eminentemente coletiva, em que a estrela é um bocadinho também o treinador, o Pep Guardiola. E isto leva a que se olhe para aquilo e se diga assim, o Haaland, mas o Haaland só marca os golos, como é que se pode dar uma bola de ouro a um tipo que só está lá para encostar, não é? É um bocadinho, enfim, é um mérito absolutamente insufismável, mas como é que se pode dar uma bola de ouro a um tipo que só faz aquilo? Não, a arte é o que faz o Messi, portanto, isto é que é. Bom, depois olha-se para aquilo e diz assim, bom, então, mas o De Bruyne, já chegou à final da Liga dos Campeões e magoou-se, nem sequer estava... mas então o que vale é a Liga dos Campeões. Então o Rodri é a peça essencial daquela equipa, é um jogador em função do qual toda a gente se move, é um jogador fundamental em termos de solidez defensiva, é um jogador fundamental em termos de circulação de bola, em termos de transformação tática do sistema, é o cérebro daquela equipa. Então, está bem, mas o Rodri é um gajo que joga sempre simples, é um tipo que está ali, o que é um grande mérito também, é como o Haaland. E, portanto, tudo isto contribuiu para que nenhum dos jogadores do City, e o City teve, salvo erro, 5 jogadores no top 10, e isto é absolutamente notável, mas nenhum dos jogadores do City acabou por... Um deles, o nosso Bernardo Silva, nenhum dos jogadores do City acabou por conseguir elevar-se ao patamar de grande estrela ou de estrela maior. Portanto, tudo isto acabou por contribuir para que o Lionel Messi ganhasse, então, a 8ª Bola de Ouro da sua carreira, e última.
não vai ganhar mais, suceda o que suceder, estou absolutamente convencido disso, e para o ano vamos voltar a ter uma disputa aberta. Mbappé, Haaland, enfim, estes são os jogadores que eu... Bellingham, vamos ver se continua a crescer ou não. São os jogadores que eu vejo com mais possibilidades de virem, eventualmente, a lutar pelo prémio. E aí vamos voltar a discutir, mas o futebol não deve premiar feitos individuais. O futebol tem que ser um desporto coletivo e não isto dos prémios individuais não faz nenhum sentido. Isto, na verdade, só fez um grande sentido enquanto havia a rivalidade Messi e Cristiano. Vamos lá ver quem é que... Porque nós precisamos de estar constantemente a ver quem é melhor. Quem é que se supera, quem é que consegue ganhar. Enfim, esta é uma necessidade permanente da pessoa humana, num desporto que é coletivo, termos que distinguir sempre quem é que é o melhor neste desporto, e ainda há tempos achei muito curiosa, e aliás escrevi sobre ela, a afirmação de Arrigo Sacchi, que diz que o grande problema do futebol italiano neste momento é que os italianos continuam a olhar para o futebol como um desporto defensivo e individual, quando o futebol, na verdade, é um desporto ofensivo e coletivo. E é curioso que Sacchi, que é um dos meus grandes gurus, e eu não o escondo, sou saquista convicto, impôs o seu futebol no Milan, a revolução de Sacchi, e foi a transformação do futebol do Milan num desporto coletivo, sim, mas defensivo. Porque aquilo que distinguia aquele Milan era a capacidade da sua zona pressing, que era feita de forma coletiva. E hoje em dia, cada vez mais, o futebol se está a transformar, através daqueles que estão a mudar o futebol neste momento, os Guardiolas, os De Zerbis, num desporto ofensivo, mas individual. Ainda no outro dia escrevi sobre isso, acho muito curioso, e se calhar vale a pena todos refletirmos um bocadinho sobre isso. Bom, escrevi também hoje, não só sobre a questão dos alas do Sporting, como sobre aquilo que vale este Boa Vista do Petit, e sobre a bola de ouro do Messi no último passo. Fica aqui o link para quem quiser dar um salto ao meu Substack para ler. É texto gratuito para subscritores gratuitos, para não subscritores, para quem quiser. Se gostarem do texto, aproveitem para o partilhar então nas vossas redes sociais, para que mais gente saiba da existência do meu Substack e dos conteúdos que por lá vão sendo publicados com regularidade diária, uma cadência diária. Para já, aquilo que me resta é deixar-vos com a edição do dia do Futebol de Verdade, com a reposição da edição de ontem do Futebol de Verdade Flash, com a minha análise ao Boa Vista Sporting. É já a seguir. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Boa Vista 0, Sporting 2. Foi justa, mas difícil a vitória do Sporting sobre o Boa Vista no Bessa, numa partida em que os Leões se adiantaram com naturalidade, mas que depois tiveram que gerir em contra-ataque devido à dificuldade que tiveram sempre para superar a pressão adiantada da equipa da casa. Naquele que foi o jogo mais fraco de Gyökeres, raramente encontrado pela equipa, os Leões tiveram um bom Jenny Katam na primeira metade e depois um Pedro Gonçalves em versão resolutiva, como formas de sacudir o sofrimento por que chegaram a passar. O jogo foi marcado pelo acerto boavisteiro no condicionamento da saída de bola leonina, pela capacidade dos seus médios para ganharem os duelos quando a bola vinha dentro, depois de sair por fora, ainda que seja igualmente verdade que a equipa de Petit se mostrou sempre muito mais forte sem bola do que com ela. Olhando para as estatísticas do jogo, apesar do aperto que o Boa Vista deu ao Sporting, sobretudo na segunda parte, as diferenças são marcadas a favor dos Leões. Acabou em 15-7 em remates, 28-5 em ações na área adversária e 2,1 a 0,6 no índice de golos esperados, isto tudo em números da Goal Point. A primeira parte foi marcada pela inversão de polaridade ofensiva do Sporting, com Jenny Catamo a jogar à ala direita, a fazer aquilo que Nuno Santos costuma fazer à esquerda, onde hoje estava Mateus Reis. Explicarei melhor daqui a bocado quando fizer a fotografia tática do jogo. Foi quase sempre por ali, pela direita, que os Leões desequilibraram, num tempo inicial em que a iniciativa ainda foi, sobretudo, verde e branca. Foi Jenny que criou perigo num remate aos 8 minutos e depois num cruzamento aos 11 que ninguém desviou para o fundo da baliza. Tal como foi ele que marcou aos 37 após um cruzamento de Mateus Reis em que beneficiou do arrastamento feito por Marcos Edwards para dentro a Filipe Ferreira. Na segunda parte, o Boa Vista subiu a zona de pressão e o Sporting sentiu mais dificuldades
para se implantar no meio-campo ofensivo. Mas a verdade é que, entre um remate de Bozenic ao minuto 16 e o gol anulado ao mesmo atacante eslovaco, por fora de jogo, ao minuto 76, os achadrezados nunca puseram em perigo António Adam. E quando conseguiram iludir aquela primeira zona de pressão e se libertavam para o contra-ataque, eram os Leões que ameaçavam o 2-0. Edwards perdeu o golo aos 53, Pedro Gonçalves acertou no poste aos 85 e, depois de uma recuperação do Yulman, marcou mesmo o segundo golo de calcanhar após cruzamento de esgaio. O jogo acabava ali, com uma vitória justa do Sporting, mas dificuldades que a equipa de Amorim ainda não tinha encontrado nesta liga, por exemplo, para meter Gyökeres no jogo, a ponto de o sueco ter sido substituído em jogo do clube pela primeira vez desde março de 2022. Vamos então à fotografia tática do Boa Vista Sporting de hoje. O Boa Vista fez 2 alterações ao 11 que tinha ganho por 3-1 ao Oliveirense em partida da Taça de Portugal. Voltou o defesa central Abascal para o sacrifício de Sassou e, depois de se ter magoado no treino de hoje de manhã, não pôde jogar o lateral esquerdo Bruno Onyemaeshi, entrando em sua vez Filipe Ferreira. Quanto ao Sporting, também 2 alterações relativamente à equipa que empatou uma bola na Polónia com o Rakov na última quinta-feira. Adam voltou aos postos, em substituição de Franco Israel, e no lado direito da defesa saiu Ricardo Gaio para a entrada de Jenny Catamo, que, lá está, veio inverter a tal polaridade ofensiva do Sporting, que geralmente se faz com inclinação para a esquerda e hoje se fez com inclinação para a direita. Mas isto significou o quê? Boa Vista no seu habitual 4-3-3, com João Gonçalves na baliza, depois uma linha de 4, Salvador Agra é ainda o lateral direito, em função da ausência de Malheiro. Os centrais foram Shidozi e Abascal e quem apareceu em vez de Bruno na lateral esquerda foi Filipe Ferreira. Depois, Seba Pérez era o médio mais recuado, tendo à frente dele Makuta como interior direito e Reizinho como interior esquerdo. Na ponta direita estava o japonês Wazai, na ponta esquerda Tiago Moraes e o ponta de lança era Bozenic. Ora, em situação defensiva, o Boa Vista adiantava sempre Makuta, opondo uma primeira linha de 4 à habitual saída a 3 do Sporting, o que veio a criar inúmeras dificuldades ao Sporting neste momento. Tinha muitas vezes que baixar os 2 laterais, ou pelo menos um dos laterais, o Mateus Reis, porque Jenny Catamo se projetava mais, e isto forçava também que Morita e Yulman, dos 2 médios, fossem mais difíceis de encontrar e fosse também mais difícil ao Sporting fazer a ligação por dentro, porque aí aparecia sempre uma pressão mais forte depois dos outros 2 médios do Boa Vista, Seba Pérez e Reizinho. Portanto, o Sporting organizado no seu habitual 3-4-3, mas com a nuance da polaridade de se ter invertido da esquerda para a direita. O que é que o Sporting costuma fazer? Ada na baliza, depois a habitual linha de 3 atrás, Diomande Coates e Gonçalo Inácio. Em vez de estar Gaio à direita e Nuno Santos à esquerda, hoje apareceu Jenny Catamo à direita e Mateus Reis à esquerda. O que é que isto provoca? Que, enquanto em condições normais o Sporting começa a defender a 4 na frente, adiantando Nuno Santos, o ala esquerdo, desta vez continuava a defender a 4 na frente, mas adiantava Jenny Catamo, o ala direito. E era Mateus Reis quem ficava para fechar como defesa esquerdo, quando normalmente é Gaio quem fica para fechar como defesa direito. Isto significa que o Sporting começava sempre a defender em 4-2-4, mas não foi uma novidade extraordinária do jogo de hoje. Já costuma ser assim, só que geralmente inclinado para o outro lado. Linha de 3, portanto, Diomande Coates Inácio, Jenny Catamo à direita, Mateus Reis à esquerda, Yulman de Morita os 2 médios, e depois no apoio direto a Gyökeres, Edwards e Pedro Gonçalves. Mas, já o expliquei, muita dificuldade do Sporting para conseguir ligar o jogo dentro, não só por causa da pressão do Boa Vista, mas também da irregularidade do relevado, que várias vezes forçou perdas de bola de parte a parte. Depois, mexidas nas equipas. Não mudou muita coisa da primeira para a segunda parte. A única coisa que se notou foi que o Boa Vista subiu a linha de pressão e veio tentar condicionar ainda mais a saída de bola do Sporting, mas
mas foi depois Petit o primeiro a mexer no xadrez, e neste caso literalmente. Porquê? Tirou Tiago Moraes, que já estava condicionado com cartão amarelo, fez entrar Bruno Lourenço. Bruno Lourenço passou a jogar do lado direito, onde estava o japonês Masai, e este passou para o lado esquerdo. Bruno Lourenço foi uma boa adição à equipa do Boa Vista. Mais à frente, ao minuto 69, Petit trocou Makuta por Berna, sendo que Berna foi colocar-se como extremo esquerdo e foi o japonês Masai quem veio jogar para as costas do ponta de lança, Bozenic. Mais à frente ainda, ao minuto 75, saíram então Masai para a entrada de Martim Tavares, assumindo o Boa Vista uma dupla de pontas de lança, embora com o jovem Martim Tavares um pouco atrás de Bozenic, e trocou ainda Filipe Ferreira por Luís Santos, um destro que veio dar alguma saída de bola também do ponto de vista ofensivo à equipa pelo corredor esquerdo. E o Sporting? Bom, o Sporting mexeu pela primeira vez ao minuto 69, quando trocou Coates, provavelmente com algum problema físico, por Saint-Just. E foi Diomande, que até aí tinha sido quase defesa direito. Porquê? Porque Jenny Catamo estava projetado na direita e era ele quem encostava à linha para tentar controlar Tiago Moraes. Diomande passou a central do meio, ficando então Saint-Just a jogar por ali, na altura, para controlar o japonês Masai, que era ele quem estava naquela posição. Mais à frente, ao minuto 74, trocou os dois laterais, o Ruben Amorim, fazendo sair não Jenny Catamo, que passou para a frente, para o ataque, mas Marcos Edwards e Mateus Reis. O que é que isto significou? Nuno Santos foi colocar-se como ala esquerdo e Ricardo Jogai como ala direito, subindo na altura Jenny Catamo para o ataque, mas o Sporting assumiu então, a partir desse momento, a linha de 5, estava em dificuldades, estava a ganhar por 1-0 e era preciso juntar forças para controlar a equipa do Boa Vista. Antes do final, ainda mais duas trocas, as trocas de Gyökeres e Jenny Catamo por Paulinho, que foi para a ponta de lança onde estava o sueco, e Trincão, que foi para o lado direito do ataque onde estava o moçambicano. O jogo foi sempre muito rasgado, com muitos duelos, quase sempre favoráveis à equipa do Boa Vista, mais decisiva nas situações de duelo, mas ainda assim as exibições mais positivas foram vistas do lado do Sporting. No Boa Vista esteve bem Shidozi, estiveram bem Shidozi e Abascal no controlo a Gyökeres, embora grande parte do mérito seja ou tenha passado pela forma como o Boa Vista conseguia controlar a forma como o sueco era abastecido. De resto, Makuta sempre forte na pressão também, a juntar à frente, mas Bozenic sempre à procura das diagonais. Ele tentava quase sempre passar à frente de Coates para ir ganhar as costas, seja do central direito, Diomande, seja do central esquerdo, Gonçalo Inácio. Na primeira parte ainda conseguiu fazê-lo duas vezes, uma delas com finalização perigosa, mas ainda assim, quem trouxe novidade à equipa foi Bruno Lourenço, que já tinha sido o herói do Boa Vista Sporting do ano passado, com 2 golos, e desta vez acabou por fazer o cruzamento para o golo anulado ao Bozenic, mas mexeu bastante a partir do corredor direito com o ataque da equipa achadrezada. Melhores no Sporting, Diomande, sempre bem a controlar o corredor direito, a fazer quase ali um misto entre defesa lateral direito e defesa central. Acabou como central do meio, depois da saída de Coates, e não abanou nessa missão. Jenny Catamo foi o principal destaque da primeira parte. Era quase sempre do pé esquerdo dele e da forma como ele saía em 1 para 1 pelo corredor direito que a equipa do Sporting conseguia eludir a pressão e chegar com perigo à frente. E na segunda parte, quem mais se destacou, e do meu ponto de vista acabou por ser o herói do jogo, foi Pedro Gonçalves. Sempre importante no meio-jogo, era quase sempre através dele que a equipa conseguia ligar na zona das entrelinhas, e depois o golo que ele marcou para resolver de vez a partida é uma verdadeira masterpiece. Um toque de calcanhar, depois de, sentado no chão, ter acertado no poste da baliza de João Gonçalves. A bola vai ao corredor direito, o Boa Vista tenta sair, Yulman recupera, Jogaio cruza e com Shidozi em cima, Pedro Gonçalves dá-lhe de calcanhar, fazendo a bola entrar no poste mais distante. Foi um golaço que acabou por resolver de vez a partida. Faltavam, na altura, 5 minutos para acabar o jogo.
quase sempre acertado no plano disciplinar. A arbitragem de Nuno Almeida haverá apenas a apontar, eventualmente, um erro que poderia ter sido o segundo cartão amarelo para Shidozi, quando derrubou Pedro Gonçalves e o impediu de sair em contra-ataque ao minuto 81. Mas, sendo um segundo cartão amarelo, eu digo aquilo que digo sempre. Acho que os árbitros, uma coisa é mostrarem um cartão amarelo, outra coisa é mostrarem um segundo cartão amarelo. Eu entendo sempre melhor alguma parcimónia na altura de expulsar um jogador e, por isso mesmo, não condeno a decisão tomada por Nuno Almeida. Há um lance polémico em toda a partida, que é ao minuto 62. Há um livre marcado a partir do lado direito do ataque do Boa Vista e à entrada da área do Sporting há 2 ou 3 faltas simultâneas. Yulman agarra a camisola de Makuta, que estava a tentar correr na profundidade para receber um primeiro toque à partida de um colega. Abascal dá um encontrão em Gyökeres e dá depois uma cotovelada na cara de Yulman. Optou, neste caso, Nuno Almeida, com tanta falta simultânea, por fazer aquilo que geralmente os árbitros fazem, que é defender-se e marcar uma falta ofensiva. Poderia ter decidido para qualquer dos lados, ali era impossível estar a decretar qual foi a primeira falta e qual foi a falta verdadeiramente mais impactante e mais significativa. Aceito, portanto, a decisão de Nuno Almeida. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.